Eu tenho aqui 3 símbolos. Vem cá, vem vocês aqui. Pode vir. Vem aqui. Veio? Vai todo mundo aqui, pode vir. Isso, eles não foram treinados por isso eles não fazem ensaio. Aqui. Qual que é aquele primeiro símbolo ali? Show? É show também, mas que mais? Hã? Qual que é o primeiro ali? Curtida, é um like. Quando vocês estão nas redes sociais, vocês gostam de alguma coisa, vocês fazem assim ou assim? Hã? Vocês fazem assim ou assim, quando gostam? Assim, então like. Ali, o coração, o que significa o coração? É uma curtida também, mesma coisa. E aquele aviãozinho ali? É o quê? Compartilhar, tá certo? É isso mesmo? Acha? Vocês estão nas redes sociais? Vocês conhecem todo Instagram? Hã? Você não tem rede social? Cara, que mundo você vive? Eu vou ganhar hoje, calma lá. Você vai ganhar hoje? Hoje vai ter celular novo, então? Confirmação? Legal, hein? É a humilhação. Tá, já. Pode sentar, vamos lá. Foi nada. Então, esses 3 símbolos aqui são usados nas redes sociais. Quando vocês estão no Instagram, no WhatsApp, e alguém escreve algo legal, vocês dão um joinha, né? Às vezes não precisa dizer nada. Só fazendo isso a pessoa entende. E se vocês não gostam, vocês fazem assim, dislike. Ou colocam um coraçãozinho, né? Ou então coloca quando aquela paixonite não deu certo, aí coloca o coração partido. Aí vocês dão aquela coração partido, né? Está dolorido o coração. E o aviãozinho é para compartilhar. Hoje eu quero falar sobre dar like para a fé. Dia de confirmação é o dia de vocês fazerem assim. Faz assim. Todos, faz assim. Mateus, faz assim. Isso. Assim. Vamos lá com os 2 dedinhos? Assim. Isso. Hoje é dia de vocês darem um like para a fé. Um like para Deus. Um like para aquilo que vocês nesse momento estão diante aqui de toda a comunidade e diante de Deus celebrando. Foram 2 anos de caminhada para poder dizer sim, Senhor. Nós queremos dar um sim para Ti, dar o nosso coração. E eu quero ler um texto de Mateus, capítulo 13, que nos fala de uma parábola. A parábola do grão de mostarda, que eu quero ler aqui. Jesus diz assim: e contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças, e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Alguém já viu um grão de mostarda? Já viram? A foto. Alguém já viu um grão de mostarda? É uma das menores sementes. Mas não é dessa mostarda que talvez a gente coloca no ketchup, de uma outra mostarda, de uma outra hortaliça, que ela, na verdade, cresce e fica grande. Jesus está falando e comparando o reino dos céus com essa pequenina semente, dizendo que o reino de Deus é assim. Ele não é grande, mas pode se transformar, pode se expandir, pode crescer. Nós ouvimos na leitura bíblica que a Sabrina trouxe, que os discípulos dizem: Senhor, aumenta a nossa fé. Muitas vezes nós também já pedimos para Deus: Deus, aumente a nossa fé. Porque ter fé diante de algumas situações requer que a gente realmente tenha uma ação de Deus, um agir de Deus. E a fé é dom de Deus, Ele nos dá. Porque em algumas situações, só com a fé para poder enxergar e enfrentar.
A fé, meus queridos, não é uma crença. A fé é uma relação. Fé é vivência. Fé é confiança. Às vezes a gente tem a ideia de que fé é uma doutrina. Vocês passaram por esses 2 anos, vocês acham, agora eu tenho fé porque eu aprendi o credo apostólico, os mandamentos, aprendi sobre Bíblia, sobre a igreja, e isso é ter fé. Não, isso é ter conhecimento. Às vezes nós podemos ter conhecimento e não ter fé. A gente pode saber as coisas da Bíblia, de Deus, da igreja, a gente pode saber o Pai Nosso, a gente pode saber o credo apostólico, saber os mandamentos e não viver a fé. Porque a fé é mais do que um conhecimento cognitivo. A fé é uma relação. Fé é vivência. Fé é confiança. Por isso, quando Jesus disse que a nossa fé é tamanho de um grão de mostarda, é que não é o tamanho que importa. Ninguém tem um femômetro aqui. Ou alguém já mediu a fé? Tem como medir a fé? Tem como dizer o tamanho dela? Não. Mas a fé a gente se vivencia e em situações ela se torna grande ou pequena, dependendo de como a gente vive, dependendo de como a gente enfrenta, dependendo de como a gente confia. Fé em Jesus Cristo é uma relação de coração. Por isso, mais do que dar um like, é o nosso coração. Fé tem a ver com paixão, com entrega. Fé tem a ver com a nossa respiração, com o que nós somos. Fé tem a ver com Deus. Ele nos dá. Por isso, meus queridos confirmandos e confirmandas, nesta manhã, nesse dia em que vocês declaram a fé, é o momento de vocês dizer, eu não só creio, mas eu quero viver essa fé. Eu não só aprendi, mas eu quero exercitá-la. Eu quero praticá-la. Eu quero vivê-la. Eu quero experimentá-la. A fé, ela vai crescendo à medida que a gente vive. Se a gente não vive, a fé atrofia. A fé morre. Fé também pode morrer. E muitas pessoas já morreram na fé. Muitas pessoas perderam a fé. Atrofiaram a fé. Talvez por algumas situações de decepção, de tristeza, de frustração, ou porque as coisas não aconteceram como gostariam. Mas quando a gente aprende a andar na fé, meus queridos, a gente aprende a não andar como a gente quer, mas como Deus quer. E o plano de Deus sempre é melhor do que o nosso. A gente pode passar por frustrações, a gente pode passar por decepções, mas Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. E a fé é essa capacidade de enxergar Deus na sua bondade, no seu amor, na sua capacidade de se revelar. Por isso, ao invés de a gente pedir aumente a fé, a gente poderia pedir, Senhor, abra os nossos olhos para enxergar a fé. Abra os nossos olhos. Abra o nosso coração, que às vezes está endurecido. Abra a nossa mão, que às vezes está fechada. Abra o nosso ser, que às vezes está atrofiado. Porque fé é expansão. Fé é dependência. Fé é confiar. E confiar é se entregar. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Queridos confirmandos, entreguem. Vocês não estão aqui por obrigação. Talvez lá no início vocês vieram porque os pais de vocês mandaram. Porque os pais de vocês disseram, tem que fazer. E vocês tiveram que fazer. Vieram alguns sábados, sem vontade. Ficaram aqui. Tiveram que me aguentar o William, que não é fácil, né? Mas vocês tiveram esse tempo todo. Mas agora, vocês não são mais obrigados. Agora é o momento de vocês dar o like de vocês. Agora é o momento de vocês abrirem o coração. Agora é o momento de vocês terem consciência e pedir, Senhor, abra os meus olhos. Abra o meu coração. Eu quero ser um jovem, eu quero ser um adolescente, uma adolescente de fé. Eu quero ser um menino
que confia. Eu quero ser uma menina que confia. Eu quero ter a marca de Jesus. Eu quero ter o meu coração com esse Cristo, com esse Senhor, porque fé é isso. É andar com Jesus. É ter a fé de Jesus. É seguir Jesus. É ser discípulo de Jesus. É ser discípula de Jesus. E esse desafio para eles, meus queridos, é para vocês também. É para vocês, pais. É para vocês, mães. É para vocês, responsáveis. Vocês são responsáveis pela fé deles. Até aqui vocês conduziram, mas continue sendo exemplos para eles. Continue apoiando eles. Continue orando por eles. Continue sendo para eles exemplos de fé, de homens e de mulheres que confiam em Deus. De homens e mulheres que oram, que dobram os seus joelhos. De homens e mulheres que dizem, meu filho, é importante confiar em Jesus. Digam isso, ensinem isso, vivam isso. Pois na família, quando se vive a fé, a família experimenta essa expansão. Algo pequeno se torna grande, e esse grande abençoa muitas pessoas. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam viver essa fé, pessoalmente, na casa de vocês, na família de vocês. E eu quero convidar o William para continuar a mensagem. Oi. Vocês acharam que vocês não iam mais me ouvir, né? Sabem de nada. Bom dia a todos. Eu quero começar perguntando para vocês um negócio, vocês do ensino confirmatório. Vocês passaram 2 anos me ouvindo falar, muita coisa, mas vocês sabem dizer qual que é o tema do livro que vocês usaram durante 2 anos? Está escrito na capa, assim, ó, bem grandão. Tá grandão, assim, ó, bem grande. Vou dar uma dica. Qual que é o terceiro símbolo que está ali? O livro que eles usaram para o ensino confirmatório, tem na capa escrito o tema, compartilha. E durante esses 2 anos que eles tiveram com o ensino confirmatório, muito foi compartilhado da fé com eles, muito foi falado, muito foi instruído. Mas assim como o pastor falou, o desafio de aceitar a fé, o desafio de entender a fé, ele não termina hoje. Aqui é um primeiro passo, talvez, para eles, sozinhos, também com o auxílio da família, como o pastor já mencionou, nessa caminhada de fé. A caminhada de fé, ela continua. E Deus, ele então nos convoca a partir do momento que a gente entende essa fé, a partir do momento que a gente entende esse amor, entende essa fé, entende essa caminhada, entende tudo aquilo que a fé transforma no nosso coração, então nós somos desafiados também a compartilhar dessa fé. E o compartilhar dessa fé pode ser feito de diversas formas. Eu quero usar como um exemplo da Bíblia. Eu acho que a grande maioria aqui já conhece Paulo, ou ouviu da história de Paulo. Um grande resumo, Paulo era alguém que perseguia a igreja, e a partir do momento que ele encontra Jesus, a partir do momento que ele olha para Jesus e tem essa referência de fé dele, ele então passa a compartilhar dessa fé para muita gente. Eu brinco e falei, não sei se eles vão lembrar, mas eu falei no confirmatório que talvez Paulo foi um dos primeiros digitais influencers que existiram. Hoje a gente tem redes sociais, a gente compartilha via Instagram, Facebook, WhatsApp, muito fácil. Paulo tinha talvez uma forma de compartilhar a fé. Paulo tinha cartas. E ele escrevia cartas e compartilhava essas cartas. E ele usava esse meio que ele tinha para compartilhar a fé que ele aprendeu, que ele assumiu dentro do seu coração, aquele compromisso que ele firmou com Deus. Paulo então compartilhava dessa fé para os outros. Numa das cartas de Paulo, vai lá em Romanos, Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E não é porque vocês ouviram da fé durante 2 anos que a gente aprendeu tudo da fé. Não. Garanto que se a gente perguntar para o pastor se ele sabe tudo da fé, de todo o tempo que ele estudou, ele vai responder que não. Porque a caminhada de fé, ela continua.
E a gente precisa também compartilhar com o nosso ser, com o nosso viver dessa fé. A gente precisa compartilhar dentro dos nossos lares, como o pastor já mencionou. A gente precisa, a partir do momento que eu entendo a fé e assumo essa fé, eu vou ser um aluno diferente na sala de aula, porque as pessoas vão olhar para mim e vão pensar, tem algo diferente nessa pessoa, porque ele tem algo que eu não tenho. Então, talvez, se bater uma tentaçãozinha de colar numa prova, vocês nunca fizeram isso, né? Não, jamais. Quando bater essa tentaçãozinha, eu vou dizer, não, eu vou lembrar aquilo que eu aprendi. A fé que eu vivo diz que eu não posso fazer isso, então eu vou ser diferente. E as pessoas ao meu redor vão olhar para mim e pensar, nossa, esse adolescente é diferente. Ou as pessoas vão olhar para a nossa família e vão olhar, essa família é diferente. Isso é uma forma de compartilhar a fé. O agir, compartilhar a fé pelo agir. Às vezes a gente fala, mas a gente é desafiado então a compartilhar a fé, se a fé pelo ouvir, eu vivo essa fé, eu preciso compartilhar dessa fé, mas eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu não consigo. Atitudes podem compartilhar da fé. Nesse mesmo capítulo, está lá em Romanos 10, Paulo, antes de falar que a fé vem pelo ouvir, ele desafia o povo de Romanos com a seguinte frase assim, como ouvirão se não há quem pregue? Na questão do grão de mostarda, da igreja se expandir, da fé se expandir, a gente precisa fazer a nossa parte, porque a fé se expande dentro da gente, para daí a gente fazer ela se expandir também na vida dos outros. E esse é o desafio para a gente. A fé que a gente vive, o amor que a gente conheceu em Jesus, a gente precisa compartilhar, a gente precisa passar adiante. E o desafio de vocês talvez está começando agora, esse compartilhar na vida de vocês, com tudo que vocês aprenderam nesses últimos 2 anos. E com tudo que eu espero, vocês continuem aprendendo, continuando a participar do grupo de jovens. Porque onde a gente aprende, onde a gente ouve a palavra, é estando na igreja. A gente vai ouvir para poder compartilhar, se a gente continuar participando do grupo, como o pastor falou, se os pais continuarem incentivando os filhos a participarem. E se não participar, mas que a gente possa no nosso dia a dia buscar na palavra, com a leitura, esse crescimento na fé. Porque como eu já mencionei, o pastor continua crescendo na fé, eu continuo crescendo na fé, e todos nós vamos continuar crescendo da fé com os ensinamentos que vão ser trazidos para a gente. Mas com isso, a gente pode compartilhar para que outras pessoas cheguem à fé, para que outras pessoas possam ouvir dessa fé, possam conhecer esse Deus de amor que nos ama, e essa história linda que a gente conhece, da Páscoa que vai chegar, que a gente vai lembrar da morte e da ressurreição de Jesus. E esse é um desafio para a gente, esse é o desafio para mim e para todos nós aqui. Que a gente não só curta essa fé, que a gente não só aceite essa fé no nosso coração, mas que a gente também possa compartilhar no nosso dia a dia dessa fé, falar aos outros aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que a gente aprendeu aqui nos cultos com o pastor, aquilo que a gente aprendeu durante 2 anos com as intermináveis falas do William, mas que a gente possa continuar compartilhando, que a nossa vida não termine aqui, que a nossa caminhada de fé, ela não termine neste momento, nesse culto, mas que a gente dê sempre um passo a mais, vai sempre adiante, no aprender, no curtir, no aceitar e no compartilhar dessa fé. Amém? Amém. Obrigado, William. E aí?